Olá para você que está acompanhando o Sabablog. No mês de outubro, eu vou fazer o especial Outubro Rosa. Vou entrevistar quatro mulheres sobre o tema câncer de mama. Mulheres que passaram pelo câncer de mama ou que ainda estão em tratamento. E também, em especial, falar sobre o filme Mama Minha e Mama Nossa, documentários. Hoje eu vou começar conversando com Ariane Porto. Ela que é cineasta, antropóloga, professora, roteirista, produtora. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Oi, Solano, todo mundo que está por aí, junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. E antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a Valéria Monteiro que me indicou a Ariane Porto, e a Ariane Porto me indicou as demais entrevistadas. Vamos lá. Quando que você teve câncer de mama, Ariane? Eu recebi o diagnóstico no início de 2018. Hum. Eu já tinha percebido no autoexame que tinha alguma coisa errada no fim de 2017, era final de ano, não conseguia agendar consultas, e aí no começo de 2018 veio o diagnóstico, já estava avançado, já tinha metástase nos linfonodos, então eu já sabia que a situação ia ser, vamos dizer assim, um pouquinho árdua enquanto jornada, né? Então começamos essa jornada, eu falo começamos porque a gente nunca está sozinho, a gente sempre tem uma rede de apoio e também é uma doença que impacta muito o nosso entorno, né, Solano? Então, começamos essa jornada no início de 2018. Você tem históricos da família ou ela foi causada por outros motivos? Olha, eu tenho um histórico de família, né? Minha tia materna também teve, mas eu fiz os exames todos genéticos, não consta nada como se fosse algo genético. E eu vou relatar aqui algo que eu acho que é muito importante, porque em outubro a gente sempre fala do autoexame. E uma coisa que eu gosto muito de frisar, Solano, que o autoexame não é só da mama, é da consciência. Porque às vezes nós estamos adoecendo emocionalmente, mentalmente. Todos os nossos sonhos, às vezes, estão adoecendo, o que leva, aí sim, a doença no corpo físico posteriormente. De falar para as mulheres e homens também, porque o câncer de mama também acomete homens, tá? É mais raro, mas acomete. Então, a ideia seria fazer o auto questão genética, mas tem muito a ver uma questão sociocultural e ambiental. Existem muitas pesquisas que falam, inclusive, que o câncer de mama está muito ligado ao luto. Então, mulheres enlutadas ou que passam por processo de perda, de dor, elas, vamos dizer assim, ficam mais propensas a desenvolver essa doença. É um fato que eu realmente não sabia que homem também poderia ter esse câncer. Eu achei que só homem só tinha câncer de próstata. Não tem de mama, homem não é como a feminina, mas existem sim casos de câncer de mama masculino. Tá certo. Antes do diagnóstico, você ligava para as campanhas que eram feitas, principalmente em outubro, com a cor rosa, ou achava que essa realidade, e você achava que essa realidade não chegaria até você? Olha, eu sou uma pessoa que sempre liguei para essas coisas todas, porque eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou uma ING, uma indivídua não governamental. Eu trabalho muito com as questões sociais e a dor do outro sempre me afetou e eu sempre me preocupei em que maneira eu podia contribuir enquanto comunicadora, enquanto voluntária. Eu perdi um irmão com câncer, um câncer neuroendócrino, um irmão que partiu com 44 anos. Mas mesmo antes disso, eu já desenvolvia trabalhos com crianças e com pacientes oncológicos no Centro Boldrini, no Instituto Boldrini, né? Eu tive o prazer assim do projeto ser acolhido pela equipe, pela doutora
Silvia Brandalize, isso mesmo antes de eu ter câncer, de eu imaginar que eu pudesse ter. E foi justamente o projeto Bem-TV, onde eu dava para as crianças a oportunidade delas se manifestarem fazendo filmes. Então, veja bem, o Mamma Mia, que a gente vai falar daqui a pouco, já tinha sua origem lá atrás. Dar para as pessoas que estão enfrentando questões delicadas e relevantes o poder de criar ouvidos. Eu não gosto de falar que eu crio vozes. Ninguém cria voz. Voz todo mundo tem. O que a gente faz do nosso lado é aumentar a escuta para essas questões. Né? Então, eu já trabalhava, eu sempre fui muito sensível à questão é, do outro. Né? Então, eu vou dizer que sim, sempre apoiei as campanhas, sempre divulguei, e quando eu me deparei com o diagnóstico em mim mesma, eu falei, bom, agora chegou a minha vez de mudar de lado e enfrentar eu mesma essa questão que sempre eu estive numa rede de apoio, né? Certo. Você terminou seu tratamento? Como está? Como foi o tratamento? Então, veja bem, paciente oncológico será sempre paciente oncológico. O que a gente... Bom, eu tive uma primeira cirurgia, uma mastectomia em 2018, onde eu fiz a remoção total da mama e esvaziamento das axilas dos linfonodos, que é o que me causa, vamos dizer assim, dos grandes problemas colaterais que eu tenho até hoje. Por exemplo, parênteses, eu acabei de sair do hospital, fiquei lá uma semana internada por conta de uma infecção, que a gente chama de celulite infecciosa, no braço. No braço, aonde eu não tenho mais os linfonodos, aonde eu tirei a mama. Então, veja bem, eu a cada 3 meses vou no médico, eu ainda tomo químio oral, eu tomo todo dia um comprimido, né, que é um, um remédio que bloqueia os hormônios, isso então dá todas as outras questões, o ganho de peso, dores, etc. Então, o que, que eu estou dizendo? Não estou querendo desanimar, não. Estou querendo dizer que ninguém vai falar, estou curado. É claro, eu estou curado do câncer, assim eu espero, porém, a gente vai continuar sempre fazendo os exames e de olho, porque as fragilidades físicas aumentam. Ninguém tem o mesmo corpo, nem aparentemente, nem interiormente, depois que é submetido a uma mastectomia. E em 2020 eu fiz uma outra cirurgia na outra mama, retirei um pedaço da mama, graças a Deus está tudo bem, eu faço controle. Então, vamos dizer assim, eu me sinto curada até de outras coisas além do câncer, porque o processo do câncer muitas vezes faz a gente se curar de outras enfermidades emocionais que a gente nem imaginava que pudesse ter. Você disse que descobriu o câncer quando já estava um pouco avançado, né? Exatamente, olha que coisa louca. Eu sou uma pessoa fiel nos exames. Todo ano, sempre fiz o meu check-up, sempre. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Naquele ano de 2017, eu fiz o exame, fiz a mastectomia, fiz a mamografia, fiz todos os exames, mas eu estava acompanhando uma pessoa no hospital, que era minha companheira. Eu fiquei um mês no hospital com ela. E eu esqueci de levar os exames para o meu médico. E simplesmente eu esqueci. Eu não levei. E já tinha dado uma alteração que eles pediam uma atenção e um novo exame. E é muito louco, porque quando eu senti o caroço, eu fui no médico, ele pegou lá e falou assim, mas você não me trouxe os exames do ano passado? Eu falei, mas como não? Eu fiz, eu faço todo ano. Aí eu fui achar os exames da minha casa, abertos, ou seja, eu li e eu não lembro que eu tivesse lido. Foi muito louco, porque o que aconteceu? Eu estava no processo de cuidar, mas cuidar do outro. E eu vou te falar, isso acontece muitas vezes com as pessoas. Tem muita gente que é desligada do outro, né? Mas tem muita gente que cuida mais do que é cuidado. Cuida do outro e esquece de se cuidar. E eu dei essa rateada, eu não levei os meus exames. Quando eu saí do hospital, entrei na Roda Viva, fui retomar as coisas e não levei. Aí, o ano seguinte, a situação estava feia. Enfim, foi isso o processo.
Entendo. Você disse que sempre será paciente oncológica, mas se tivesse descoberto no início, você acha que poderia se curar e não ter que fazer esses acompanhamentos sempre? Olha, eu acho que quanto antes a gente descobre, a chance aumenta muito. A minha já estava, vamos dizer assim, mais comprometida, que eu já estava com metástase, né? Então, é claro que o processo é pior. Por isso que eu falo, a gente tem que ficar atenta a gente mesmo. Tem muita gente que realmente cuida do outro. Aquela mulher que cuida dos filhos, cuida do neto, cuida do marido, cuida da casa, cuida do trabalho e não cuida do próprio corpo. Não cuida das próprias emoções. Se eu tivesse descoberto no começo, é claro que eu não teria passado por tudo que eu passei. E eu vou te dizer, é claro que a gente está, eu me sinto curada, eu tenho ainda, eu vou tomar 12 anos de quimioterapia. Você vê como a coisa vai ser longa. Mas eu me sinto bem, me sinto curada, tenho as questões que vêm com a doença, mas também vêm com a idade, as duas juntas, então, aumenta a potência, né? Mas eu acho que é fundamental. Então, pessoas não deixem de fazer o autoexame, mas fundamentalmente de ir ao médico, a médica, façam os exames, porque descobrir no começo muda tudo, né? Antes de descobrir, já estava avançado, você não sentiu sintoma nenhum, dor nenhuma, né? Dor nenhuma. Eu senti, com um dia eu fui tomar banho, senti um espessamento na mão, senti um caroço. Ah, Isso foi em novembro de 2017. Eu só consegui ir ao médico em fevereiro, porque meu médico estava viajando, chegou fim de ano, eu tinha uma viagem marcada. Quando eu voltei, fui em fevereiro, aí começou a correr atrás do prejuízo, né? Mas é quando a gente sente, é porque o negócio já está visível, né? Então a gente tem que, enquanto não está sentindo nada, é uma doença muito silenciosa, né? Ela não vai te dar uma dor, você não vai sentir no começo nada. Por isso que a ideia é que os exames têm que ser feitos periodicamente, independentemente da gente ter casos na família ou não. tá ok. Bom, agora vamos falar sobre o Mamma Minha e o Mama Nossa. Como surgiu a ideia de produzir esse documentário sobre sua batalha contra o câncer e quem te ajudou? Olha, eu logo que eu fui no médico, eu vi que eu estava com uma possibilidade muito grande de ser um câncer. Eu lembro que um dia eu estava na de uma médica e aí ela falou, olha, vamos fazer um exame, vamos marcar. Eu falei, pera um pouquinho, doutor, eu posso gravar? Porque eu preciso lembrar desse momento, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Aí eu peguei o meu celular e comecei a gravar. E então aí começou, eu gravei todas as etapas, desde a descoberta, quando eu fiz a biópsia. Eu lembro que quando eu fui fazer a biópsia, foi uma coisa bem chata, bem dolorida, não pegou anestesia, foi uma coisa muito doída. Quando o médico falou, acabou, já fiz, eu falei, acabou, doutor, espera um pouquinho, posso filmar? E aí eu peguei meu celular e fui filmar o fragmento que ele retirou da mama. Eu falei, sabe por quê, doutor? Eu nunca mais vou ver isso aqui. Isso aqui é uma parte minha. E a partir dessa parte que vai vir um diagnóstico, pode mudar minha vida ou não. Eu preciso entender esse momento. Eu sou cineasta, sou documentarista, eu nunca tinha me autodocumentado, é óbvio, a gente nunca pensa em fazer isso, né? E aí eu descobri o poder de me autodocumentar, o poder de impacto disso enquanto um diálogo comigo mesma, para que eu nunca mais esquecesse. E é engraçado, porque quando eu comecei a fazer, eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia viver, se eu ia morrer, se eu ia ter condição de continuar, eu não sabia, mas eu tinha uma curiosidade que é inerente à minha personalidade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, especialmente quando diz respeito às relações humanas, ao outro, ao mundo. Então eu comecei a filmar tudo com o meu celular. Então várias pessoas, amigas, que às vezes estavam comigo, eu não conseguia segurar a câmera, falavam, segura para mim, outras. Eu tive imagens subaquáticas, que uma amiga minha também fez. Enfim, eu tive várias pessoas que em vários momentos seguraram a câmera e me ajudaram, não só no processo, mas me ajudaram na gravação. Mas
90% fui eu mesma segurando o meu próprio celular e revelando essas questões que estavam passando na minha cabeça, né? E aí eu tive, durante esse processo da descoberta do câncer, eu estava preparando uma viagem para a Indonésia, para o mergulho, e era uma viagem que era uma viagem dos meus sonhos, era uma viagem muito cara. Eu fiquei 2 anos, falei, vão ser 2 anos que eu vou pagar a viagem e me aprofundar enquanto mergulhadora, que era só para mergulhadores avançados, ficar 15 dias dentro de um barco mergulhando nos melhores lugares de mergulho do mundo, né, que ficam na Indonésia. Então, era o meu sonho. E aí, quando veio o câncer, eu não pude mais entrar na água. Eu fiz químio, fiz rádio, de cabelo, fiquei com ferida, tudo. E aí eu fiquei naquela coisa, vou, não vou, vai dar, não vai, mas eu continuei pagando, falei, eu vou. E aí, então, uma maminha, quando eu fui para a Indonésia, eu falei, eu vou finalizar o filme na Indonésia, porque eu fiz um mergulho no câncer, um mergulho na doença, um mergulho na cura e agora um mergulho no meu sonho, na realização do meu sonho. Então, uma maminha, enquanto produto audiovisual, ele é um documentário, um autodocumentário, onde eu relato em tempo presente, né? Não tem nada que eu fiz a posteriori, eu fui gravando enquanto ia acontecendo. Eu puxava meu cabelo, caía, eu gravei, tá perdendo cabelo hoje, dia tal. Aí eu mostrava o que estava acontecendo e falava sobre o que eu estava sentindo. Porque eu tinha a impressão de que isso podia ajudar alguém mais tarde. Nem que fosse para entender o que eu estava passando, as outras pessoas entenderem o que passa com a gente. Porque um dos perigos que qualquer doença causa é as pessoas se fecharem. E aí elas vivem fechadas no mundo e não conseguem se comunicar, as pessoas ao lado não conseguem entender o que elas estão sentindo. Enfim, então, eu passei por isso, resolvi filmar, e aí eu fiz um documentário chamado Mamma Minha. E depois do Mamma Minha me veio a ideia de fazer uma série chamada Mama Nossa, onde eu também ouviria relatos de outras mulheres que já passaram por isso, ou que estavam passando, enfim, porque é importante para quem está passando, e é importante para quem um dia vai passar, ou tem alguém na família, ou conhece, ou simplesmente para aumentar a empatia com quem passa por um momento tão complicado e mexe com tudo, mexe com a saúde, mas mexe com a autoestima, mexe com as relações sociais, você passa a ser estigmatizada, a sociedade te nega vários direitos que são seus enquanto cidadã e que são negados para quem tem o câncer, enfim. Então, essas questões todas, eu acho que o documentário ajuda a revelar. E eu, como sempre fui uma pessoa muito ligada no social, uma comunicadora, eu resolvi fazer esse documentário. E eu estou muito feliz, porque eu acabei de receber notícia. Eu ganhei, no fim do ano, o melhor filme no Festival de Cinema de Paris, Festival Internacional de Cinema de Mulheres de Paris, ganhei o melhor longa-metragem. Agora eu sou semifinalista no Festival Internacional de Cinema de Mulheres de Nova York. Então, isso é uma vitória para que o câncer possa sair das sombras, né, e vir para o debate. Meus parabéns, desde já, parabéns. Obrigada. E em quais plataformas a gente encontra a série Mamma Mia, documentário? A gente está com o nosso filme, por enquanto, disponível gratuitamente, na nossa plataforma streaming, talplay.com.br. As pessoas só se inscrevem. Tal, T de Tereza, A de amor, O, play.com.br. É a nossa plataforma streaming, e o filme está lá gratuitamente, tem uma maminha, tem uma nossa, e sempre a possibilidade das pessoas entrarem em contato comigo para que possam conversar. Eu tenho o meu site agora, o arianeporto.com, tem espaço para as pessoas entrarem em contato, e quem tiver interesse em narrar a sua história, ou fazer sessões comentadas do filme, eu estou à disposição. E um dado interessante que você deu, uma informação importante, que você queria mergulhar na água, mas você falou que com câncer você não podia mergulhar. Quem tem câncer não pode mergulhar na água? O seguinte, eu estava fazendo quimioterapia e depois radioterapia. Hum. Então, eu não podia entrar no mar por conta de bactérias, risco.
eu fiquei com, claro, né, fiz muita químio e muita rádio, então você tem queimaduras às vezes, né, a minha não foi grave, graças a Deus, mas tem riscos de bactéria. Então eu fiquei sem poder entrar. Então quando o médico me liberou, eu saí correndo, pulei na água, mas daí o meu corpo já não era o mesmo, minha roupa já não servia, o equipamento eu não conseguia me entender e foi uma luta para eu poder voltar para a água. Outra luta, né? Mas a gente aprende tanto com as lutas, né? Verdade. E além de você, no Mamma Mia tinha mais mulheres que batalham contra o câncer, ou batalharam? No Mamma Mia é a minha história, e no Mamma Nossa a história de outras mulheres. Tá certo, então. Tá ok. Para terminar, um recado para você dar para as mulheres que ainda não se preocupam com a doença e acham que não vai ter. Bom, um é um dado que as pessoas precisam ter em mente. O câncer, ele é uma doença silenciosa, uma doença que pode ser muito agressiva e uma doença que vem aumentando ao longo do tempo. Quanto mais aumenta a nossa expectativa de vida. Não acomete só mulheres mais velhas, acomete cada vez mais jovens. Com isso eu estou querendo assustar? Não, com isso eu estou querendo que as mulheres fiquem ligadas. Fiquem ligadas e se amem, não percam a autoestima, não tenham medo, porque quando você tem medo, você se afasta do problema, mas ele não some, viu? Não é o fato de você não pensar no câncer que nunca vai te fazer ter que passar ou acompanhar alguém que está passando por isso. Então não temam, a gente pode vencer. O Mamma Mia é um filme super otimista, eu quero que as pessoas não tenham medo de assistir. Eu sou uma pessoa otimista. Eu não podia fazer um filme que não fosse otimista. Eu não iria oferecer para as pessoas algo que fosse mexer com a sua capacidade de cura, mas sim aumentar. Então, o Mamma Minha, assim como o Mamma Nossa, é um relato de vitória, um relato de amor à vida, um relato de fé e um relato de como a gente precisa recuperar o amor próprio para poder realmente viver a vida como ela merece ser vivida, plenamente. O nome Mamma Mia foi inspirado naquela frase italiana Mamma Mia. Olha, eu acho que foi inspirado, claro, é uma brincadeira, né, com isso, né, mas fundamentalmente, quer dizer, é a minha mama, Tá, sou eu, sim. sou eu. Um dia eu fui em uma físio, e aí ela me pôs na frente do espelho para ver os movimentos, e ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ela falou: se você preferir, pode fechar os olhos. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque tem gente que não gosta de se ver. Claro, você perde a mama. Aí eu falei assim: o dia que eu fechar os olhos e perder o amor pelo quem eu sou, aí eu já morri. Então, é o seguinte, não tenham medo, nós não somos um corpo perfeito. Nós somos uma mente sã e nós somos um emocional equilibrado. É isso que nos faz ser quem nós somos. Não é um cabelo, não é uma mama bonita. É o nosso amor próprio, o nosso amor pela vida, a nossa compreensão de que nós somos mais do que um corpo. Nós somos uma alma. Tá certo, então. Ariane, foi um prazer conversar com você. Fiquei muito contente de você estar dando início a esse especial que vai durar todo o mês de outubro. Eu vou entrevistei você, entrevistar mais duas mulheres que você me indicou, e desde já eu agradeço. E no último programa do mês, eu quero entrevistar a psicóloga Maria Carolina, que você também me indicou também. Mulheres incríveis, vocês vão se apaixonar por elas, assim como eu sou apaixonada. E apaixonada pela vida. Meninas, não temam o câncer. Nós somos mais fortes que qualquer coisa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Obrigada, Solano. Tudo de bom. Um abraço a todo mundo. Amém. E a você que assistiu, muito obrigado. Até o próximo Sábado Vlog. Tchau.